Deixa eu ver. O clube de futebol mais antigo de cada país, claro, né? Das ligas mais fodas. Vamos começar então pelo país que é considerado junto, o berço desse esporte maravilhoso, né? A Inglaterra. O time mais antigo deles é o Sheffield FC. Não confundir com o Sheffield United e nem com aquele Sheffield Wednesday. É outro, tá? E nesse caso ele não é só o mais antigo da Inglaterra, mas também, supostamente, do mundo. E por que eu falo supostamente? Porque a gente teve nossos critérios pra montar essa lista, né? Porém, cara, a gente tá tentando confirmar datas que são de 150 anos atrás. É loucura, não tinha registros e muitas coisas não batem, tá? Um clube fala uma coisa, outro clube fala outra. Aí vem um historiador, faz uma pesquisa e diz que é algo completamente diferente. Mas em geral a gente tem confiado no está e estamos trazendo aqui pra vocês a data em que o clube começou a jogar futebol. Então tem clubes mais antigos, só que começaram com cricket e rugby e só depois de muitas décadas foram adotar o futebol. Aí eles não vão entrar aqui, entendeu? Mas voltando pro Sheffield FC, eles foram fundados no dia 24 de outubro de 1857, justamente por dois camaradas que vieram do cricket. Originalmente as partidas do Sheffield FC eram muito divertidas, cara, porque eles jogavam só entre si, né, só entre a galera do clube ali, e aí as partidas geralmente eram organizadas entre profissionais contra o resto e casados contra solteiros. E não é nem zoeira não, tá? Antes disso aí ser um critério de decisão de time na peladinha no final de semana, o Sheffield já fazia mais de 150 anos e tá lá no site oficial deles. E isso é em 1857, cara, faz tanto tempo que o telefone nem tinha sido inventado ainda, né? Foi antes da invenção do fonógrafo pelo Thomas Edison. Só que a gente falou que eles jogavam ali profissionais contra o resto, só que até esse termo profissional é meio contestável, porque na época não tinha ainda uma associação de futebol, não tinha a FA. Então o futebol acabava sendo praticado ali em universidades, escolas e tal, sem ter regras muito definidas. Meio que cada lugar fazia suas próprias regras, saca? Tanto era assim que os dois camaradas que fundaram o Sheffield FC, em 58, escreveram o seu próprio livro de regras. E é curioso porque esse livro ficou chamado aí de Sheffield Rules, ou Regras do Sheffield, e é muita doideira porque elas mostram como o futebol ainda estava se separando do rugby. Mano, é que tipo assim, é muito complicado e tem várias nuances pra isso acontecer. Mas pra mim um time desse tinha que ser pica. Tá ligado? Tipo, hoje. Não poderia, tipo, deixar de ser pica, tá ligado? Em momento algum. Se liga, uma das regras era que se um oponente jogasse a bola e você conseguisse pegar ela com as mãos no ar, era falta. Ah, beleza, mão na bola, né? Falta, normal. Não. Você ganhava uma falta a seu favor. A falta era uma recompensa por você ter conseguido interceptar a bola. Tipo coisa que tem semelhante aí no futebol americano ou no rugby, né? Então naquela época eu imagino que ninguém ficava fazendo um lançamento longo, né? Ou ficava cruzando bola na área. Geralmente, imagino eu que o futebol era tudo bola rasteira, senão alguém pegava com a mão e aí já era. O Sheffield FC então entra pra Football Association lá da Inglaterra em 1863, quando ela surge, mas eles só passam a jogar com as regras oficiais da associação em 1878, quando a Inglaterra inteira meio que estava começando a padronizar essas questões. Mas é um fato, o Sheffield FC já existia e jogava futebol, né? Ou algo muito similar ao futebol, ainda que tinha umas regras bizarras na época, mas de qualquer maneira o Sheffield FC pode ser considerado então o clube mais antigo do mundo. Eles nunca conseguiram muito destaque nacional e venceram apenas ali torneios amadores em toda a sua história. Hoje eles disputam a Northern Premier League, um torneio semiprofissional onde jogam times amadores do norte inglês, mas com certeza eles entram para a história do esporte pelo pioneirismo, né? E logo de cara a gente vê como é uma bagunça procurar assim pelo clube mais antigo, né? Porque outros clubes se vangloriam de terem esse status. Por exemplo, o Crystal Palace se considera o clube mais antigo do mundo que ainda pratica futebol profissional, tendo sido fundado em 1861. O problema é que aparentemente esse era outro Crystal Palace, entendeu? E existem divergências seríssimas entre esse clube bem antigo e o Crystal Palace que existe hoje em dia, né? Tem historiador que diz que não é a mesma coisa. O que significa que se você procurar por conta própria, vai provavelmente encontrar outros nomes como sendo os mais antigos aí, porque provavelmente os critérios adotados foram outros, né? Como foi o caso do Crystal Palace aqui, por exemplo. É um negócio confuso, mas não é à toa, né? Tem que dar uma colher de chá. Já se vão mais de 150 anos, cara. Eu mal tinha saído da faculdade naquela época. Agora indo pra Holanda, o clube mais velho, que ainda revisionismo é foda, é profissional, é o Sparta Rotterdam. Eles foram fundados em 1888, mas naquela, né, como um clube de cricket, e só foram adicionar o futebol ali em 1890. Só que se a gente começar a cavar
e pesquisar mais a fundo, a gente vai encontrar um clube mais antigo, beleza? Foi lá em 1879, com um carinha de apenas 14 anos, o Pim Mullier, junto de amigos do colégio ali, fundou o Harlem Shake Football Club. Não, é o Haarlemse Football Club, mais ou menos assim. Minha pronúncia de holandês não é a melhor, né? Mas pra simplificar, ele Aí fez todo mundo acreditar e não era. se chama de HFC, mas pra dificultar ainda mais, o nome atual é esse aí. Koninklijke. Isso tudo lá em Haarlem, na Holanda. O engraçado é que quando eles fundaram o clube, como vários casos do futebol antigo, né, era pra ser um clube apenas de rugby. Eles foram migrar pro futebol depois e foram disputar a primeira partida oficial em 1886 contra o Amsterdamse Sport, quando perderam o jogo por 5-3. Mas cara, a parte mais maluca desse clube vem agora, é muito bom. Porque nessa época não tinham estádios, né? Então o estádio deles, digamos assim, era um gramado chamado de Kuhkamp, que era basicamente um espaço que tinha no meio de um monte de árvores, e que a tradução é literalmente campo de vacas. Porque sim, rolava alguns animais como cavalos e vacas pastando no local, enquanto a galera jogava ali, né? Então aquela frase, pô, de que eles jogavam contra fazendeiros, nunca foi tão real. Essa imagem aí tá numa resolução absolutamente tenebrosa, mas supostamente é o local lá. Olha as vaquinhas ali. E se engana quem pensa que o pessoal ali do pasto não ganhou nada, tá? Eles ganharam alguns troféus ali da Holanda no final do século XIX, que não são considerados como oficiais hoje em dia, né? E ganharam 3 vezes a Copa da Holanda, em 1904, 1913 e 1915. Porém hoje, o nosso querido HFCzão da massa joga apenas numa divisão amadora. E patrocínio da BMW, foda-se. Chegamos na França e, cara, é um país bem difícil da gente cravar qual clube é o mais antigo, tá? A gente tem o Bordeaux, o Racing Club de France, o Standard, cada um com uma conjuntura histórica diferente ali, que deixa essa tarefa de escolher quem começou a jogar bola mais cedo bem difícil, né? Mas de acordo com a nossa pesquisa e os nossos critérios, o clube francês mais antigo é o Le Havre, que vem de uma comuna do mesmo nome. Segundo o próprio Le Havre e outras fontes também, eles foram fundados em 1872 por ingleses, mas assim como o Sheffield FC, eles meio que tinham suas próprias regras, tá? Eles jogavam 3 tipos de futebol diferentes, digamos. Um que era mais parecido com o nosso futebol normal, um que era mais parecido com o rugby e um que era meio que uma mescla dos dois. Eu imagino que tinha aquelas regras de poder pegar a bola com a mão e ganhar uma falta. Então futebol com as regras certas mesmo, eles começaram lá para 1894. Só que muitos dos nomes dessa lista que caíram no esquecimento, né? O Le Havre não. Eles são conhecidos por terem uma base muito forte e já revelaram caras como Mahrez, tiveram na sua base ainda jogadores como Payet e até o Pogba passando. O Le Havre não. Eles são conhecidos por terem uma base muito forte e já revelaram caras como Mahrez, tiveram na sua base ainda jogadores como Payet e até o Pogba passando por lá, e já venceram uma versão antiga do francesão 2 vezes. Além disso, eles têm uma versão antiga não, venceram o francês 2 vezes, tá aí, toma. Copa da França no currículo de 1959 e são hexa. O Brasil não é hexa, mas o Le Havre é. No caso, hexa da segundona francesa, mas pô, são títulos, né? Tem time que nem isso. Inclusive vencendo a segundona na temporada 22-23 e no momento da gravação desse vídeo eles estão disputando a Ligue 1, pô. Tem que respeitar o Le Havrão, beleza? Só que essa data de fundação deles também tem um pouco de controvérsia, tá? Tem outros clubes que se consideram os primeiros da França, né? Um deles, por exemplo, é o Standard Athletic Club, que foi fundado em 1890 já como clube de futebol. Só que hoje, aparentemente, eles não têm mais um time, né? Nem divisões amadoras, nem nada. Eles são só um clube social, saca? Assim, onde a comunidade pode ir ali, fazer, sei lá, natação, tênis, coisa do tipo. E além disso, antes da fundação desse Standard aí, o Le Havre já jogava futebol. Era com aquelas regras bizarras? Sim, mas já era uma espécie de futebol, né? E outra coisa que é muito bizarra é quando você assiste o vídeo e não deixa o like. Agora a gente vai para a Península Ibérica, desembarcamos em Portugal e aqui as coisas são bem difíceis também para determinar qual clube que é o mais antigo, né? O próprio Porto afirma que é o mais velho, só que eles passaram por uma refundação, então há bastante divergência em relação a isso. Tem o Vianense, que de fato é um dos clubes mais velhos, só que ele demorou bastante a entrar no futebol, foi só lá em 1923. Então, como a gente está considerando a data que os caras começaram como clube de futebol, o nosso escolhido em Portugal aqui foi a
Acadêmica de Coimbra. A Acadêmica foi fundada em em Portugal aqui pica, foi mano. A Acadêmica de Coimbra. A Acadêmica foi fundada em 1887 como uma espécie de clube para os estudantes da Universidade de Coimbra, inclusive com o clube se envolvendo ali em luta por políticas educacionais, em defesa da educação, numa época até em que Portugal passava por ditadura militar, por exemplo. O primeiro jogo da história deles foi em 1912 e logo em 1913 eles já estavam vencendo alguma coisa, tá? Foi a Taça Monteiro da Costa, vencida pra cima do Porto, tornando a Acadêmica, então, campeã ali do norte do país. Mas se engana quem pensa que a Acadêmica é mais um desses times que sumiram com o tempo aí, tá? Nada disso. Beleza que hoje eles estão lá na terceirona, porém a Acadêmica é a primeira campeã da Taça de Portugal na história, lá na primeira edição em 1939. E mais recentemente, agora no futebol moderno, né, em 2012, eles foram mais uma vez campeões da Taça de Portugal, dessa vez batendo o Sporting na decisão, eliminando o Porto no caminho, tá? E como a gente cansou de mencionar nesse vídeo, né, os critérios podem variar, então você principalmente que vem de Portugal aí deve ter ouvido outra versão, em que o Vianense é o mais antigo, ou talvez até outro clube, né? Então contribua com o nosso conhecimento coletivo, deixa nos comentários aí se você considera outro clube, beleza? Chegamos na Alemanha então, e era dia 15 de abril de 1888, quando um camaradinha chamado Paul Gestran, de apenas 17 anos, junto com seus irmãos e amigos, fundaria em Berlim o BFC Germania, sendo o clube mais antigo da Alemanha. Meu time do Cartola faz um escudo mais bonito que esse aí. Ah, falei, tô leve. E o primeiro campeão alemão em 1890, mesmo que de forma não oficial. E a gente diz não oficial porque esse primeiro torneio não foi assim um campeonato alemão completo, né? Pô, a gente tá falando de 1890. Foi um torneio federal, só que disputado apenas por equipes de Berlim. Então não era de fato nacional, nem englobava o país inteiro, mas era o único que existia na época, né? O Germania de fato ganhou essa primeira edição, mas não é considerado oficialmente como o primeiro campeonato da história da Alemanha. E um dado muito bacana pra mim é que no começo eles não tinham campo e jogavam lá no Tempelhofer Feld, um espaço gigantesco em Berlim que já virou aeroporto e depois foi convertido em um gigantesco e maravilhoso parque aberto ao público. Só que a história maneirinha do BFC Germania acaba por aqui. Daqui pra frente são tempos sombrios. Isso porque eles eram radicalmente contra incluir estrangeiros dentro do futebol alemão. E até por isso tiveram dificuldade ali de se filiar e permanecer junto a uma federação. Mas o pior vem depois. Na época do nazismo, eles comemoraram e celebraram o fato de terem sido o primeiro clube a expulsar judeus. Depois disso, os caras não conseguiram se manter nem perto da elite, né? E hoje em dia só jogam ali divisões amadoras. Um clube que por ser o primeiro poderia ter sido gigante, vai saber, mas por causa de algumas decisões péssimas e patéticas como essas aí, deu no que deu, né? Mas voltando para a Alemanha como um todo, você pode lembrar de algunos clubes que tem uma data de fundação mais cedo, né? No seu nome até, por exemplo, o 1860 Munique, ou o Bochum 1848. Esses clubes aí não são mais antigos? De fato, eles foram fundados antes, mas daí entra naquele critério que a gente colocou, porque eles só foram ter futebol muito tempo depois que o Germania tinha sido fundado como clube de futebol. E também nos nossos critérios, a gente tá colocando clubes que ainda existem. Tem vários clubes aqui no Brasil, por exemplo, que foram fundados, mas só passaram a ter futebol muito depois, tá ligado? Principalmente os clubes de regata. Não existem mais. Por exemplo, tem um SC Germania, que não é o mesmo que esse BFC Germania que a gente tá falando aqui, tá? Que foi fundado em 1887. Porém, esse clube meio que sumiu, porque depois ele foi fundido com outros clubes, que foi da onde nasceu o Hamburgo. Então, cara, é aquela coisa, né? Se já é difícil achar informações, às vezes, de times que ainda jogam hoje, imagina dos que não existem desde o começo do século passado, pô. E agora a gente vai pra Espanha pra finalmente falar de um clube que é o mais velho do país, sem contestação praticamente, né? É o Recreativo de Huelva, que surgiu quando alguns britânicos que trabalhavam nas minas do Rio Tinto, na cidade de Huelva, na Espanha, resolveram oficializar a brincadeira deles lá em 1889. O objetivo do Huelva no começo era realmente ser um clube recreativo, principalmente para esses estrangeiros que estavam trabalhando por lá, né, ingleses, escoceses, poderem praticar ali os esportes dos seus países. Então jogar tênis, cricket, rugby e claro, o futebol. E é muito doido porque no começo eles jogavam contra times de marinheiros. Tanto é que a primeira competição oficial, né, que surgiu lá tinha o seguinte nome: Seamen's Institute Cup.
Seamen seria homens do mar, ou marinheiros na tradução, né? Então tinha aqueles caras que jogavam contra fazendeiros e esses aqui jogavam contra marinheiros. Mas o Recreativo não conseguiu ter muito sucesso nas divisões de elite não. Ele sempre ficava ali passeando entre a segunda e a terceirona, né? E chegou a jogar La Liga algumas vezes, poucas, né? E foi campeão da segundona em 2006. Mas outra campanha que vale destacar é quando eles chegaram na final de uma Copa del Rey lá em 2002, 2003, perdendo o título pro Mallorca na final, é verdade, porém eliminando o Atlético de Madrid pelo caminho. E atualmente eles jogam na terceira divisão espanhola. É engraçado que até quando a gente tenta fugir dos britânicos, né? Tipo, vamos falar de um clube fundado na Holanda, na Espanha e tal. Eles estão sempre envolvidos de alguma maneira, né? Uma boa parcela dos times que a gente conhece hoje em dia, principalmente os mais antigos, tiveram influência muito forte dos britânicos ou foram fundados por britânicos. Os caras literalmente espalharam o futebol pelo mundo, fizeram o planeta inteiro conhecer o esporte. E aí vai lá, todos esses países ganham um monte de Copa do Mundo e eles só têm uma. Pô, mano, imagina você inventar um jogo e todo mundo começa a jogar o jogo melhor que você, que inventou a parada. É triste, né? Pra finalizar, a gente vai pra Itália pra falar de mais um clube antigo com influência inglesa. E de longe dessa lista aqui, é o mais famoso e mais bem sucedido, estamos falando do Genoa. Eles foram fundados lá em 1893 em Gênova, uma cidade que tem um dos portos mais importantes da Itália e da Europa. Então, em meio que eu acho a estética do Genoa muito braba, mano. A segunda revolução industrial, por conta do comércio. Tipo, é incomum, tá ligado? Lá tem um Bolonha que tem até umas cores parecidas, mas muitos britânicos acabaram chegando lá através desse porto, né? E ajudaram a trazer também vários esportes que vieram das terras deles, como o cricket e o futebol. E nessa brincadeira, fundaram o Genoa também. E dá pra ver como a história é maluca quando tu vê que o Genoa foi o primeiro campeão italiano da história. E a partir daí, até mais ou menos a metade da década de 1920, eles simplesmente encaixaram 9 títulos do Italianão. Né, campeões! Fora Milan, Inter e Juventus, até hoje eles são o quarto clube com mais títulos italianos no país inteiro. Pra vocês terem uma ideia, Roma, Napoli e Lazio, somados, têm menos títulos italianos do que o Genoa. E pô, eles são um time que assim, não são protagonista faz muito tempo, né? Mas tá sempre ali na Série A, às vezes brigando pra não cair, é verdade, mas teve algumas campanhas muito interessantes recentemente, né? Uma delas foi aquele time histórico treinado pelo Gasperini e com o Diego Milito de protagonista, que chegou a classificar pra Europa League da temporada 2009-2010 e antes já tinham chegado também na semifinal da Copa da UEFA e também na final da saudosa Mitropa Cup, uma daquelas competições bizarras que não existe mais. Mesmo sem um destaque absurdo e ainda brigando mais na parte de baixo da tabela, nessa temporada 23-24 o Genoa tem sido quase como um Robin Hood ali, né, conseguido tirar pontos dos grandes, sacou? Enfim, a maior parte desses clubes aí viveu o seu auge há mais de 100 anos, né, e eu espero que vocês entendam que é bem difícil mesmo pra gente conseguir contar essas histórias, porque tem pouca informação, essa é a verdade, e a gente tem que confiar muito no que os próprios clubes dizem, né, que às vezes não é o ideal, é sempre bom ter uma checagem de outras fontes e tal, né, mas eu acho muito interessante porque a gente acaba fazendo uma viagem aí e entendendo, através dessas histórias desses clubes, né, entendendo um pouco mais do próprio futebol, do surgimento ali, de como as coisas funcionavam naquela época, e entendendo como no final das contas, né, a gente pode zoar os ingleses, mas pô, a gente deve muito aos britânicos, né, pela popularização do futebol, e a gente deve muito ao rugby. Vai dizer que não. Esperamos que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo, então. Um grande abraço. Falou! Foda. Pô, mano, o Eurofute é muito bom, né, mano? O Eurofute é muito bom, mano.